10 características do corpo encontradas em apenas 5% das pessoas. Todas as pessoas no mundo são diferentes e cada uma é única. No entanto, alguns de nós temos características raras que ocorrem em apenas uma pequena porcentagem dos humanos. Você conhece alguém cujos ossos são mais duros que o concreto? Talvez seus cílios não cresçam em uma, mas em 2 linhas, assim como os dentes dos tubarões? Nós vamos lhe contar sobre as características mais incomuns e estonteantes que somente poucas pessoas têm. Algumas são apenas características físicas divertidas, mas existem aquelas que o próprio super-homem invejaria. Número 10. Ossos incrivelmente densos. Estudando o gene LRP5, responsável pela mineralização dos ossos, cientistas descobriram mutações que causam doenças acompanhadas de fragilidade óssea. No entanto, existe outro tipo de mutação do gene LRP5. Ela dá a uma pessoa ossos super densos, que são quase impossíveis de quebrar, e a pele é menos propensa ao envelhecimento. Tais ossos são várias vezes mais duros do que os de uma pessoa comum. Pessoas com tal mutação podem sair ilesas após um acidente de carro. Embora pareça legal, existem desvantagens. O crescimento excessivo dos ossos pode resultar em pressão sobre nervos e cérebro. Nos piores casos, essa mutação pode levar à perda auditiva. Outro problema acontece com pacientes idosos. Se necessitar de um substituto para uma articulação desgastada, seus ossos excessivamente densos não permitem que os médicos o ajudem. Número 9. Sangue de ouro. Não é de ouro no sentido literal, claro que não, mas tem uma característica única: não possui antígenos. Na superfície de cada glóbulo vermelho, as pessoas geralmente possuem cerca de 342 antígenos, dos quais 160 podem ser encontrados em quase todo mundo. Se uma pessoa tem falta de pelo menos um desses antígenos, seu sangue é raro. Você pode imaginar quão incrivelmente raro é o sangue daqueles que não possuem quase 100% dos antígenos. Essa característica foi descoberta em 1961 e até agora apenas 40 pessoas com sangue RH nulo foram registradas. 9 delas são doadores incrivelmente valiosos, porque o seu sangue serve para qualquer receptor. Número 8. Músculo palmar longo. Este músculo é um legado de nossos antepassados que costumavam escalar árvores. Um estudo recente mostrou que 16% das pessoas não têm esse tendão fino. Ele é muito fraco para afetar a sua pegada, e mesmo que seja cortado, não causará mudanças notáveis. Para verificar se você pertence a esses 16% da população, apoie o braço sobre uma superfície plana com a palma da mão para cima. Toque seu dedo mindinho com o polegar e os eleve delicadamente. Se você ver um ligamento em seu pulso, você é dono de um músculo palmar longo. Não se preocupe se você não é inútil na vida moderna. Bem, a menos que seu hobby seja escalada de árvores. Número 7. Quimerismo genético. Os antigos mitos gregos descreveram a quimera como uma criatura com a cabeça e o pescoço de um leão, o tronco de uma cabra e a cauda de uma cobra. O quimerismo humano é um conjunto adicional de DNA. Às vezes aparece na forma de mosaico na pele ou heterocromia, mas na maioria das vezes permanece despercebido. O quimerismo não é perigoso, mas pode causar problemas familiares. Houve um caso em que uma mãe quase perdeu a guarda de seus filhos porque a análise genética mostrou que eles não eram parentes. A mulher precisava de um doador de rim, e depois que ela e seus familiares mais próximos deram suas amostras de sangue, todos ficaram confusos. 2 de seus 3 filhos não apresentaram semelhanças biológicas com a mulher. Somente após o exame do cabelo, da pele e do muco da mulher é que os médicos descobriram que ela era uma quimera. Ela foi formada a partir de 2 óvulos de sua mãe, fertilizados por 2 espermatozoides do pai. Mais tarde, os 2 embriões, criados como resultado, fundiram-se em um, formando uma única pessoa. Número 6. Cílios duplos. Este é um distúrbio genético raro chamado distiquíase.
A pessoa mais famosa com cílios duplos foi a estrela de Hollywood, Elizabeth Taylor. A distiquíase geralmente não traz nenhum inconveniente. As pessoas com essa característica podem ter apenas alguns pelos escassos crescendo em uma linha ou duas linhas completas de cílios. No entanto, em alguns casos, a segunda linha pode ficar muito perto da mucosa do olho, causando irritação, por vezes muito intensa. Número 5. Um buraco perto da orelha. Esta é uma fístula auricular congênita, formada durante o desenvolvimento fetal e ocorrendo em cerca de 5% das pessoas. Na verdade, nos Estados Unidos, menos de 1% das pessoas têm isso. Na Ásia e em algumas partes da África, esse número é maior, de 5 a 10%. Supõe-se que seja uma herança, remanescente do fato que os antepassados de todos os seres vivos já tiveram brânquias. Este buraco é muitas vezes herdado geneticamente. Eles podem estar presentes em uma ou nas duas orelhas. Essa distribuição é equilibrada. Ele pode ser removido cirurgicamente, mas em si não é perigoso. Número 4. Costelas adicionais. Um adulto em cada 500 indivíduos tem uma costela extra. Enquanto todas as outras pessoas têm 2 dúzias, esses sortudos podem ter 25 ou mesmo 26 costelas em seu corpo. As costelas em excesso são mais frequentemente encontradas em mulheres. Tais costelas também são chamadas cervicais, pois estão localizadas na área da coluna cervical. Elas crescem logo acima da clavícula. Seu tamanho pode ser diferente, desde parcialmente formadas e pouco visíveis até costelas completas. Na maioria dos casos, elas não afetam a saúde e o bem-estar, mas às vezes atingem tamanhos impressionantes e causam desconforto. Elas podem comprimir os nervos e os vasos sanguíneos, o que pode resultar em dores nos ombros e no pescoço, e até mesmo dormência nos membros. Número 3. Capacidade de perceber cores invisíveis. Outra característica mais comum nas mulheres é a tetracromia, em que a capacidade de distinguir os tons é muito melhor do que nas pessoas comuns. Descrevemos, por exemplo, a flor dente de leão como amarela. Uma pessoa tetracromática verá toda uma série de tons. Esta condição é causada por mutações no cromossomo X. Esta diferença permite que as pessoas vejam até 99 milhões de cores, enquanto que uma pessoa comum não percebe mais de 1 milhão. A cor favorita dessas pessoas é muitas vezes a branca, pois todas as outras cores podem parecer um pouco demais para elas. Uma artista da Austrália capta como ela percebe o mundo em suas fotos, onde a maioria das pessoas vê um único cinza, Concheta Antico percebe laranja, amarelo, azul, verde. Suas fotos são como um mosaico de belas cores. Essa mutação é de fato mais comum do que pensamos, cerca de 12% da população feminina possui, embora apenas uma pequena parte de todas essas mulheres possam apreciá-la. Número 2. Pouca necessidade de dormir. Essas pessoas podem restaurar completamente sua energia 2 vezes mais rápido que a maioria de nós. Entre tantos sortudos estavam Margaret Thatcher, Salvador Dalí, Winston Churchill e Nikola Tesla. E isso não é apenas sobre o regime correto do sono. O gene DEC2 é uma pequena mutação encontrada em pessoas que necessitam de menos sono. Cientistas da Universidade da Califórnia concluíram que as pessoas com a mutação DEC2 podem executar as mesmas tarefas em menos tempo. Você pode imaginar que, com 4 horas de sono diário, você ganhará 60 dias de tempo livre por ano. As pessoas que necessitam de menos sono não se sentem cansadas ou letárgicas, elas nunca dormem. O horário normal de acordar é às 4 ou 5 horas da manhã. Essas pessoas são, em geral, bastante energéticas e otimistas. Número 1. Impossibilidade de aumento do colesterol. Há um pequeno grupo de pessoas sortudas que podem comer quase qualquer coisa sem se preocupar com o colesterol. O risco de desenvolver uma doença cardíaca é reduzido em até 90%. Enquanto que uma pessoa média se esforça para alcançar um resultado perfeito de menos de 100 mg de colesterol ruim por decilitro de sangue, as pessoas com essa mutação têm cerca de 15 mg.
A razão é que essas pessoas não têm cópias ativas suficientes do gene PCSK9. As empresas farmacêuticas decidiram aproveitar isso e começaram a criar uma droga para bloquear o PCSK9. Você tem algum desses recursos incríveis? Conte-nos nos comentários abaixo. Lembre-se de clicar no joinha. Quanto mais curtidas esse vídeo obtiver, mais pessoas poderão assisti-lo. Com 50 mil curtidas, nós lhe contaremos sobre as coisas mais incríveis de que o corpo humano é capaz. Inscreva-se no canal para se juntar ao lado incrível da vida.